Fala Comitê recebe aqui o Francisco. E eu quero dizer que Francisco tem um forte peso na minha família. Eu tenho, meu primeiro neto é Francisco, meu avô era Francisco. E eu adoro o Rio São Francisco. Então, quem é o Francisco? Francisco, como todo Francisco, sou Chico Araújo. Sou de Belo Jardim, Pernambuco, sou vice-coordenador do Consul Bituri, participante do Comitê de Bacias do Ipujuca. Repete, você fala mais devagar, porque você fala muito rápido. Você é BH? Belo Jardim, Pernambuco. Belo Jardim, Pernambuco. Nós temos lá a bacia do Ipujuca, e o rio Bituri. 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 E lá tem o Consul Bituri, que é o Conselho dos Usuários do Bituri, que é parte do COB Ipojuca. E você é do setor usuário de recursos hídricos? Oi? Você é do segmento usuário de recursos hídricos? Eu sou produtor rural, tá certo? E sou advogado militante na região pela causa ambiental. Tem todo um histórico ambientalista lá. Que maravilha! E a tua atuação em comitê já tem quanto tempo de... Olha, eu atuo como voluntário no comitê já há muitos anos. A gente vem atuando lá desde 80. Em 82 nós fundamos o primeiro grupo ambientalista de Belo Jardim. E de lá para cá a gente vem sempre militando na causa de preservação ambiental. Quando eu falo em Pernambuco, eu lembro do meu amigo Piabas. Piaba está lá, amigo nosso também. Piabita. E a gente veio aqui para o INCOB e nós conseguimos botar na comissão uma moção porque estamos extremamente preocupados com a atuação das eólicas na nossa região. As eólicas, ninguém tem nada contra a energia eólica, pelo contrário, é uma energia renovável, sustentável. Só que a sede pelo lucro maior tem feito as eólicas buscarem as regiões de maior altitude para instalar essas usinas, tá certo? Instalar as torres. E no nosso caso lá é complicado porque gerou um conflito muito grande. Tá? As eólicas estão querendo se instalar lá onde são os brejos de altitude. Esses brejos de altitude, eles são remanescentes de Mata Atlântica que tem espalhados no Nordeste inteiro. E no nosso caso, lá ele é o principal fonte de captação de água que abastece os mananciais. Se você vai em Recife, você vê o rio Capibaribe, ele nasce nesse brejo de altitude. Vai para Ipojuca, Porto de Galinhas, você passa no rio Ipojuca, que também nasce lá. Tá certo? Esses rios também abastecem barragens que abastecem a região metropolitana, fora de abastecer a gente lá. E essa região onde eles estão se instalando é uma APA, tá certo? Além de ser uma área de proteção ambiental, tá? Pra você ter uma ideia, uma das empresas está ocupando, o projeto dela ocupa 43% em área de APA, preservação permanente. E o Ministério Público nessa história? Pois é, a gente tem feito as denúncias, mas a gente está seguindo todos os parâmetros de denúncia em todos os órgãos, desde os estaduais do governo estadual, meio ambiente, Ministério Público, fizemos todas as denúncias. Estadual e federal. Também federal. Estamos registrando tudo, só que o modus operandi das empresas de eólicas, ele está se repetindo lá da mesma forma que aconteceu na Paraíba, aonde é a mesma situação de brejo de altitude, área de preservação, e eles conseguiram se instalar. Hoje já se consegue constatar o impacto ambiental que lá ocorreu. Na Paraíba é seríssimo o impacto ambiental. Vocês têm isso registrado? Temos, sim. Na verdade, tem até programas de TV, tá certo, nacionais, mostrando os prejuízos ambientais que causa isso. Não só a vegetação, aos animais, tá certo, e à própria população. Problemas de suicídio, aonde está instalado a torre, por conta do barulho permanente. Isso tem causado problemas de saúde nas pessoas, levando inclusive a suicídios. Porque os operadores do direito de capa preta, eles precisam entender isso. Pois é. Aí a gente, lá na Paraíba, eles estão repetindo o modus operandi em Pernambuco. O que é que eles estão fazendo? Vão para campo, para as propriedades, são pequenos proprietários rurais, e eles convencem essas pessoas a assinarem contratos secretos, com cláusula de confidencialidade. Por exemplo, começaram pagando R$500 para o cara assinar o contrato, com a promessa de pagar um valor mais alto quando instalarem a usina.
Como essas pessoas são normalmente de muito baixo poder aquisitivo, tá certo? Elas se encantam com a possibilidade de ganhar 3, 4 salários com o aluguel de uma torre. E não veem o problema de um modo mais amplo. Porque ele, né, na realidade ele está vendo o problema dele, né? Pois o problema do bolso dele. Tá certo? E isso está gerando um conflito. Por quê? Porque se eu instalar essas torres, deixar instalar essas torres na nossa região, os nossos mananciais vão secar. Para você ter uma ideia, a previsão lá inicial é de instalação de 1.200 torres. Cada torre dessa ocupa meio hectare. Só na instalação das torres eu vou ter 600 hectares de área desmatada. E a torre, ela não vem assim voando e desce, não. Ela leva... Para fazer a estrada para chegar lá, são 14 metros de largura destruindo na mata. As estradas vicinais normais têm 4 metros. Então vai ter que abrir 10 metros só para chegar lá. Fora isso, tem um sistema de transmissão, que vai botar as torres de transmissão cortando a mata também, é uma área. Eu vou ter aí perto de 1.500 hectares de área desmatada, onde eu só tenho menos de 4.000 hectares de reserva. Entendeu? O homem da capa preta precisa saber, tu vai ficar sem água. Pois é, lá nós... E o pior, essa região aí, para você ter uma ideia, o bioma do Brejo de Altitude, que é a reserva de Mata Atlântica, tá certo? Resquício da Mata Atlântica, foi reconhecido pela Unesco, tá certo? Como área de interesse mundial. Tá lá reconhecido pela Unesco. Nós temos para essa mesma área... Mas tem o reconhecimento do Estado? Tem oficial, reconhecimento do Estado por decreto, inclusive a Mata do Bituri, por decreto, como né? um refúgio de sobrevivência selvagem. Tá? Porque nós temos lá várias espécies ameaçadas de extinção. Só pássaros, nós temos lá 9 espécies que estão ameaçadas de extinção, que são endêmicas da região. Ora, se elas morrerem, acabou. Isso aí já é um elemento... Pois é. Na minha região eu tenho lobo-guará, gato maracajá, tudo isso que vão embora, porque eles são sensíveis ao barulho. Né? Eles vão para onde? Que os arroios estão desmatados. Então é um crime ambiental sem precedentes. E outra coisa, lá é crítico o fornecimento de água. Tá certo? Pra você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, por 2 vezes, as nossas cidades, a de Belo Jardim principalmente, foi abastecida por carro-pipa, uma cidade de 80 mil habitantes. E abastecida de carro-pipa de água trazida das nascentes desses mananciais. Não tinha água na tubulação, mas as nascentes tinham. E os carros, era uma média de 1.000 carros-pipa por dia. Imagine o gasto de combustível, tudo, o impacto ambiental. O impacto e o clima na região. Se eu desertifico essa região, se eu desmato, tá certo? É uma área de aclividade muito forte, vai haver erosão, tá certo? E vai descer para os mananciais, que vai assorear, tá certo? E eu vou ter uma mudança no clima lá, agravando a seca ainda, que já é muito forte na nossa região. Isso aí está perto de Bonito? Tá. E, inclusive, Bonito é uma das áreas afetadas, porque também lá, que é Brejo de Altitude, as eólicas estão fazendo a mesma coisa. Existe um movimento muito grande das universidades, da sociedade civil, no sentido de evitar isso. Mas nós estamos preocupados por quê? Porque ainda nenhuma das autoridades que deveriam tomar as atitudes necessárias agiu, tá certo? E o modus operandi está se repetindo como aconteceu na Bahia, nos brejos de altitude da Bahia e vizinho da gente na Paraíba. Isso é muito grave, sabe? É uma preocupação muito grande. A gente trouxe aqui, o Fórum Estadual aprovou a moção que a gente trouxe para o ENCOB, para ver se a gente consegue, a partir dessa mobilização, da força desse encontro, levar ações das autoridades. É importante que vocês persigam o caminho da moção. Estamos com ela, a moção está aqui. Não, depois que ela sair daqui. Depois que ela sair, né? Então, aí, torcendo, a gente aliás, ela aprovada aqui, você já guarda como documento para o Ministério Público, Não, vai para o Ministério Público e nós vamos tentar levar um movimento aí para obter um compromisso dos candidatos a governador. Sim. De não permitir a instalação dessas eólicas no nosso brejo de altitude. Chico, estamos chegando aqui a 10 minutos de papo. Peço que você faça as suas considerações finais. Estivemos aqui no ENCOB, foi importante a participação, aprendemos muito com as experiências dos outros comitês de bacia e trouxemos a nossa grande preocupação, grande e grave preocupação com a instalação dessas eólicas em nossos brejos de altitude. Que se instalem eólicas em áreas onde elas não impactem tão negativamente o meio ambiente, especialmente as nossas áreas de brejo de altitude, que são áreas que fornecem um pouquinho de água que nós ainda temos no Nordeste.
Maravilha. Muito obrigado.